Bem-vindos de volta. É a continuação do nosso terceiro encontro BAP de sustentabilidade. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação da amiga, professora Fernanda Araújo, professora, como nós apresentamos no início, nas linhas de empreendedorismo, administração geral, processos administrativos, mestre em administração pelo UFPB, e estará ministrando para nós hoje uma palestra na linha que ela tem muita expertise, negócios de impacto, e é um assunto que nós trabalhamos na nossa vivência. Temos começado a buscar interdisciplinaridade nesse conteúdo, transversalidade, multidisciplinaridade. Eu agradeço a professora Fernanda pela parceria de sempre, e ela vai abordar negócios de impacto e finanças sociais, o empreendedorismo protagonista e um mundo melhor. Então, com a palavra, a professora Fernanda. Bom dia, pessoal? Bom dia. Gente, eu vou logo dizendo que eu pago muito mico com o microfone, certo? Então, não vale ninguém estar de mim aqui por causa do microfone, certo? Antes de mais nada, professor Dilma, muito obrigada. É muito bom tem sido muito bom dividir esse espaço de trabalho contigo e poder compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas curiosidades e inquietações como administradora. Eu sou administradora por formação, tenho mestrado também na área, atuo como docente formalmente dentro da Rede Federal de Educação há 8 anos, mas já dou aula há 12 anos em administração e gosto muito de empreendedorismo, porque acredito que o empreendedorismo é um caminho de transformação, um caminho de transformação real. O mundo está precisando urgentemente de uma mobilização. O planeta não precisa de ajuda, o planeta precisa de uma mobilização individual de cada um de nós, para que a gente possa mudar as realidades que nós temos enfrentadas no mundo de hoje. E é aí que entra em cena o empreendedorismo, onde muitos acham que é apenas uma área para se abrir empresas, e não é bem isso. Quando a gente conversa sobre empreendedorismo como protagonista de um mundo melhor, a gente convida vocês a pensarem que empreendedorismo é uma forma de pensar, é um comportamento que a gente pode assumir diante da realidade de mundo que a gente tem. E aí o professor Dilon nos convidou para conversar com vocês sobre essa temática, negócios de impacto e finanças sociais, porque tem existido um movimento de surgimento de organizações preocupadas em fazer algo melhor ao seu redor, que não seja apenas contribuir para a ótica de acumulação de riqueza, mas que seja também um passo para a transformação da realidade onde essas organizações estão inseridas, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vocês, como administradores públicos, que só pelo propósito de estarem estudando a administração pública já são esses gestores, pensem sobre essa ótica, de como vocês, através do exercício do seu papel, poderão fazer esse protagonismo na realidade que vocês vivem. Eu vou me organizar na apresentação em 4 momentos, tá certo, pessoal? Eu prometo que não vai ser muito fadonho. A gente vai conversar um pouco sobre o contexto histórico que rege o surgimento desses negócios sociais. Depois a gente fala sobre negócios de impacto social. No terceiro momento, vamos entrar em finanças sociais e vou finalizar dando alguns exemplos de negócios de impacto social para que vocês entendam que tipos de empresas são essas. Fazendo um resgate histórico, eu costumo conversar com os meus colegas, alunos e professores, enfim, que não tem como a gente construir uma base sólida de conhecimento na nossa profissão se a gente não resgata as nossas bases, o contexto que a gente vive, as nossas raízes. Então, para isso, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, precisa se empoderar dos conhecimentos que temos. E a gente viveu, muito recentemente, um contexto de uma economia velha. O que é que vocês enxergam por essa imagem que está aqui?
Escassez dos recursos, o que mais? A economia que suga que destrói a natureza e suga o que ela tem, suga a sua ciência. Pois é. Então, assim, esse é o contexto de uma velha economia. Economia esta que nós temos muitos resquícios dela, né? Ela é caracterizada por alguns fatores, né? Ela tem uma ênfase muito no emprego. O emprego enquanto meio de sobrevivência e que nós precisamos, né, do emprego para sobreviver, para pagar nossas contas. A gente tem também uma perspectiva muito grande de produção industrial, tanto que nosso próprio embasamento da administração, ele tem por origem, né, os sistemas industriais de alta escala, tá? Economia da escassez, exatamente nessa perspectiva que vocês colocaram, de extração dos recursos naturais que nós temos no nosso ambiente. Existe um destaque muito para as grandes corporações. É também uma crítica que eu me permito fazer a nós administradores, porque muitas vezes a gente só faz referência às grandes corporações, às grandes marcas. Os nossos próprios livros de administração são assim, não é verdade? Nossa ênfase é em produção de bens e serviços. Por fim, um resumo dessa velha economia. A gente busca desenvolvimento para crescer e para aumentar a produção. Esse é o contexto dessa velha economia. Mas será que essa velha economia se sustenta? Né? E aí surge para nós hoje, né? Antes disso, essa é uma capa de uma revista de Harvard, que foi publicada em 2011, né? Um artigo que foi publicado por Michael Porter. Todos já ouviram falar em Michael Porter, né? Grande estudioso aí das forças competitivas de Michael Porter, né? Sempre nos preparando a atuar nesse ambiente competitivo. E aí, a chamada dessa capa de revista gerou uma mobilização no meu acadêmico. O que é que fala aqui, né? O capitalismo está sitiado. A queda na confiança em empresas está levando legisladores a soltar normas que inibem o crescimento econômico, através de aumentos de tributos, né? Regras de comercialização internacional. O meio empresarial caiu no círculo vicioso, ou seja, nessa ocasião não estava mais se vendo tantas inovações, apenas reproduções do que já estava acontecendo. O novo propósito da empresa deve ser a criação de valor compartilhado. E aí a matéria fala que as empresas elas não podem mais atuar dentro de uma perspectiva individualista, de acumulação própria de riqueza. Ela precisa se contextualizar no ambiente onde ela está inserida e trazer uma contribuição para aquele espaço. E é aí que surge, né, onde a gente contextualiza a nova economia. Essa economia que está aqui, que é a nossa, que é o agora, né? Nessa imagem, a gente tem um apelo gráfico muito voltado para o cuidado com a natureza. E aí a gente tem algumas características dessa nova economia. A ênfase não é no emprego, e sim no trabalho. Por quê? Porque o trabalho deixa de ser apenas meio de sobrevivência, ele passa a ser um espaço de transformação, onde você pode fazer a diferença. E é aí onde eu começo a falar sobre empreendedorismo. Eu não empreendo apenas abrindo empresas, eu empreendo fazendo a diferença no ambiente onde eu estou inserido. Produção de conhecimento. Eu não estou produzindo apenas bens e serviços, né? Eu estou gerando informação e tenho que multiplicar essa informação. A gente hoje está numa economia de abundância. Por quê, minha gente? Em todo canto que a gente vai, a gente fala, minha gente, a gente tem que plantar árvore, a gente tem que economizar água, a gente tem que fazer captação de energia solar de forma responsável, não é verdade? Para quê? Para preservar os recursos existentes. Então, a gente trabalha dentro da perspectiva da abundância.
Aqui a gente não tem apenas um destaque para as grandes corporações. Entram em cena as micro e pequenas empresas, que é o que me encanta na administração. Porque é o que move a nossa economia do nosso dia a dia. Se a gente olhar aqui para o nosso redor, a gente vai olhar na nossa rua, no nosso bairro, grandes empresas, ou vai olhar pequenos negócios que fazem parte do nosso cotidiano, né? E a nossa ênfase não é apenas na produção de bens e serviços, e sim de soluções. Quando eu falo em solução, eu falo na perspectiva de geração de valor, onde eu vou trazer não apenas um bem tangível, mas eu vou resolver de fato o problema de um cliente, né? Ou seja, o desenvolvimento sob a perspectiva da evolução, da transformação. É esse o ambiente que eu, que você, que nós estamos inseridos e que a gente tem que contextualizar na nossa prática de trabalho no mundo de hoje, inclusive nas organizações públicas, tá certo? Essa nova economia que está hoje nos impulsionando, ela nos traz alguns desafios, porque nós não somos preparados para ela, né? Eu não sei vocês, mas eu fui criada assim, minha mãe dizendo: olha, minha filha, tu estuda para ser alguém na vida, porque senão tu não vai ser não. Eu não vim de berço de ouro, então se eu não tivesse que estudar muito, eu não ia ser gente, não é? Eu ouvi muito isso, e a gente ouve isso até hoje. Às vezes a gente fala isso para os nossos filhos, né? Essa nova economia, ela tem muitos desafios, né? Oi? Primeiro, a gente vem de um contexto de ambiente natural muito esgotado, né? Então a gente tem muitos limites aí. A gente fala de abundância no sentido da gente construir essa abundância, porque os nossos recursos naturais estão já, né, no limite. Pessoas marginalizadas na pobreza. Por onde a gente passa, a nossa economia melhorou, né? A gente teve, sim, alguns ganhos na nossa perspectiva nacional, mesmo com a crise que teve, mas existiram alguns ganhos. Só que hoje nós ainda temos muitas pessoas marginalizadas, muitas pessoas vulneráveis, tá? Existe uma demora muito grande do poder público em solucionar questões estruturais da sociedade no tempo adequado. Veja só, vocês, gestores públicos, devem ouvir o tempo todo, né? Isso é incompetência da administração pública. São os gestores públicos que não querem fazer, né? Que estão envolvidos nesses sistemas, infelizmente, né? De corrupção que estão aí na mídia e que até nos desanimam de vez em quando. Mas não é só isso, certo, gente? Eu defendo muito a administração pública. Eu tive a oportunidade de morar 10 anos em Brasília, voltei ano passado para cá. E nesses 10 anos, eu convivi com pessoas da administração pública que são fiéis missionários por uma administração pública melhor. Nas organizações, nos ministérios, nos órgãos de regulação, no próprio Senado, na Câmara, funcionários públicos que dão seu sangue para ver a estrutura pública funcionar como vocês estão fazendo. Vocês estão se preparando para serem gestores públicos responsáveis. E muitas vezes essas pessoas pagam por uma imagem de, né, representantes pontuais que infelizmente têm práticas questionáveis na sua conduta política. Mas a administração pública, ela tem algumas competências. Outras, realmente ela não sabe fazer. Aí o que é que acontece? Vem entidades como o Banco do Nordeste, que recebe essa competência através de parcerias públicas-privadas para potencializar. Outras questões da administração pública é a questão do tempo. Os nossos processos na administração pública são diferentes. A gente tem um mapeamento de processos diferentes, leva mais tempo. E os nossos problemas sociais são urgentes. Então, nem sempre a gente consegue resolver as coisas no tempo que é necessário. E temos uma atuação empresarial muito focada na competição. A gente estuda muito concorrência, competitividade, né? Nos cursos de administração. Mas a nossa formação, anos atrás, era de competir para que cada um tivesse o seu espaço e tivesse o seu crescimento individual. Hoje a gente trabalha na perspectiva de competir para colaborar.
para que todo mundo se mantenha no mercado. Então a gente precisa não atuar de uma forma isolada, mas a gente precisa ter uma teia maior de parceiros para que a gente possa se manter no mercado. Então tem esses desafios aí que a nova economia tem que lidar, que são consequências da velha economia, né? E é aí que surgem negócios que transformam o mundo e ainda lucram, que são exatamente os negócios que a gente chama negócios de impacto social, ou negócios sociais. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma observação? Queria que vocês se sentissem muito à vontade, tá certo? Para participar. Os negócios de impacto social no Brasil, é uma iniciativa recente, foi formalizado em termos jurídicos mesmo, através de uma carta de princípios que foi promulgada em 2015. Tá? Os negócios sociais têm esse conceito aqui que a carta de princípios traz, né? São empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental e, ao mesmo tempo, em que produzem resultado financeiro positivo de forma sustentável. Então, quando eu estou falando de um negócio de impacto social, veja só, quando a gente olha lá as missões das empresas, muitas delas trazem como missão atuar em busca de gerar valor para seus acionistas, ou seja, aumentar a lucratividade das organizações. No caso das organizações de impacto social, a primeira missão que ela tem é promover esse impacto, né? Foi ótimo o Silvio ter falado aqui sobre o papel do Banco do Nordeste, porque o Banco do Nordeste é um negócio social. Na própria missão do Banco do Nordeste, lá é bem explícito no início dessa missão, que é provocar um efeito de transformação no ambiente onde o banco está inserido. Depois é que vem os alcances lucrativos. Não que seja um objetivo secundário, não, é concomitante. Mas a minha atuação, ela deve seguir esse papel social que eu posso exercer no ambiente onde eu estou inserido. E gerar esse resultado financeiro positivo de forma sustentável. Sustentabilidade é uma palavra que caiu no vocabulário de todo mundo, né? Todo mundo está fazendo uso desse termo, mas muita gente ainda faz uso do termo de forma equivocada, associando sustentabilidade a apenas ações focadas em gerência responsável dos recursos naturais. E não é só isso. Quando eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando que eu tenho que gerenciar um negócio sobre 3 aspectos. Essa empresa, ela tem que ter bom desempenho financeiro, porque ela precisa pagar seus compromissos. Ela precisa ter uma atuação responsável com o meio social onde ela vive. E ela precisa gerar impacto ambiental com práticas responsáveis de produção no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, quando eu falo de negócio de impacto social, eu estou falando de empresas que podem transitar entre finalidades econômicas e finalidades socioambientais, né? Aqui tem uma professora da USP, a Graziella Comini, que ela estuda muito o negócio de impacto social, tá? E recentemente ela fez um pós-doutorado dela em negócios sociais no Brasil, e ela traz muito essa reflexão. Poxa, negócio social, quando a gente fala o termo social, a gente só associa ao terceiro setor ou a governo. Parece que o social não é responsabilidade do segundo setor, da iniciativa privada, e pelo contrário, é responsabilidade sim, tá? E aí a gente atua aqui, né? Transitando entre esses objetivos de ter empresas tradicionais com práticas de responsabilidade social, práticas de sustentabilidade e negócios que sejam inclusivos, tá? Os negócios sociais, pessoal, eles são muito dinâmicos, porque
porque eles podem ter uma roupagem de negócio tradicional, eles podem almejarem a maximização dos seus lucros, tá? Mas eles também podem ter o objetivo de maximização do impacto social que essa empresa pode ser inserida. Olha só o desafio, porque antes a gente era contratado pelas empresas para aumentar o lucro delas. Hoje não mais só aumentar o lucro delas. A gente precisa fazer a diferença dessa empresa no lugar onde ela está inserida e gerar resultado financeiro. Aqui são 4 princípios que norteiam os negócios de impacto social. O primeiro deles é em relação ao compromisso com a missão social e ambiental que esse negócio precisa ter. Então, na própria filosofia, nas diretrizes estratégicas, né, dessa organização, eu preciso ter explícito que o meu negócio ele tem uma responsabilidade socioambiental. O segundo princípio é o compromisso com o impacto social e ambiental monitorado. Não adianta só eu dizer que a minha empresa ela tem uma preocupação com o meio social onde ela vive. Eu tenho que ter dados, eu tenho que ter números, comprovações sobre essa minha atuação. Os números apenas de lucratividade financeira não são os suficientes para dizer que a minha empresa tem bom desempenho. Eu preciso comprovar isso também através de números de impacto. Tanto que o professor Silvio apresentou os dados do Banco do Nordeste e ele citou, né, que muito do que é investido, em torno, né, de 70% é financeiro e o restante do aporte financeiro do banco fica para os apoios sociais, porque eles acreditam que o retorno de impacto social que esse aporte financeiro traz é maior para o banco. Compromisso com a lógica econômica, porque não adianta eu vim aqui falar para vocês que agora nós temos que empreender apenas na perspectiva social. Por quê? Porque a gente tem uma realidade de vida. A gente tem, né, que gerenciar a economia. A gente tem que gerar emprego e renda. A gente tem que pagar contas. Tem uma rede de pessoas envolvidas nessas organizações, de parceiros e stakeholders. E aí a gente precisa ser bons tomadores de decisão financeiros também dentro dos nossos negócios. Então, por fim, a gente um dos últimos princípios é compromisso com a governança efetiva. Na administração pública a gente estuda muito, né? Governança. Por quê? Porque a gente precisa ser transparente e responsável com as nossas práticas. Principalmente com todas as pessoas que estão envolvidas dentro do nosso negócio. Então, esses 4 princípios caracterizam um negócio de impacto social. Aqui, pessoal, são alguns tipos de negócios de impacto, tá certo? Eu posso ter, basicamente, 5 modelos de negócio de impacto social. O primeiro deles são organizações da sociedade civil com geração de receita. Empresas do segundo setor, né, normais, convencionais, como a gente vê no nosso dia a dia. Mas que ela vai ter como sua missão ter alguma associação com o ambiente social onde ela está inserida. Com acumulação de riqueza, com geração de lucro, tá certo? Organizações da sociedade civil com negócio social. Aqui eu posso ter organizações do terceiro setor. Alguém aqui já foi ou já teve alguma experiência em ONGs ou CIPs? Já, Gilberto? Eu fiz um trabalho ali na ONG da manhã, aqui é um trabalho do 50 anos fora, né? Pois é. E são sistemas, né, empresariais tão parecidos quanto os da iniciativa privada, só que a diferença é a missão, a finalidade de atuação delas. A vocação delas é movida por outra intenção, né? A gente tem as cooperativas. Alguém pode me dar exemplo de cooperativa? Cicobi.
SESC não é cooperativa, não. Olha aí, vocês conhecem vários, né? Cooperativas são sistemas empresariais onde tem uma constituição societária, né, composta por no mínimo 2 ou mais pessoas, onde toda a construção societária ela é compartilhada, ela é colaborativa, inclusive na divisão dos seus resultados lucrativos, né? A gente tem negócios com missão social ou ambiental com restrição na distribuição de dividendos. O que são isso aqui? São empresas que são criadas, mas que na minha constituição jurídica eu crio um critério na distribuição de dividendos, ou seja, todo o resultado financeiro que eu tenho, ela vai voltar para ser reinvestido na empresa. Ela não vai ser dividida entre sócios. Certo? Como também empresas convencionais. Oi? Pode entrar. Não há participação, né, nos lucros. Muito forte. No caso, tudo que entra na empresa júnior acaba voltando para a própria empresa. Para retroalimentar a função social que ela exerce, né? Que é isso que encanta quem participa da empresa júnior, né? E negócio com missão social ou ambiental sem restrição na distribuição de dividendos. Quando é sem restrição, é porque esse resultado lucrativo ele vai poder também voltar para os seus sócios, de alguma forma, dentro da constituição jurídica do negócio. Certo? Então, vejam que são organizações que podem transitar, né, nos 3 setores da economia. Essa última pode ser uma associação de catadores, por exemplo, que eles catam os resíduos. A associação entra aqui, SERES, como organizações da sociedade civil com negócio social. Aqui eu posso ter, por exemplo, uma empresa que vende placas fotovoltaicas, que vende uma tecnologia, né? E aí vende uma inovação também, e existem clientes que vão comprar e ela vai comercializar aquela tecnologia. Uma cooperativa de sucesso, né? Como cooperativa, isso mesmo, Adriana. Eu tenho muito essa inclinação pela missão social, porque na minha graduação eu também fui aluna de empresa júnior. Eu acho que eu aproveitei todas as oportunidades que, graças a Deus, eu tive na universidade. Participava, era metida, gente, eu participava de tudo quanto era projeto, que era oportunidade que os professores davam, eu estava lá, incluída. E aí eu participei da empresa júnior e logo na sequência a gente prestava muitas consultorias e uma delas foi para uma organização social, que eu me encantei. E aí, quando eu concluí meu curso, eu também já tive uma oportunidade de trabalho numa ONG, né, como gerente de desenvolvimento institucional. Olha como o nome é bonito. Você termina o curso de administração, já vai assumir esse nome. Na carteira de trabalho, eu achei lindo aqui, né? E foi onde eu tive uma experiência fantástica. Porque eu aprendi que a gente tem que fazer muito com pouco, né? E esse pouco tem que gerar uma transformação no ambiente onde a gente está inserido. E aí a gente trabalhou uma parceria público-privada com a Petrobras, implantando 5 rádios comunitárias aqui na cidade. Então, a gente tinha que fazer muito com aquele recurso. E isso transformava muito a vida das pessoas. Uma das comunidades foi a São Rafael, que até hoje tem uma mobilização social muito forte. E as outras. Então, foi uma experiência que eu tive e trago para a minha vida. Também atuei na iniciativa privada, hoje trabalhando na gestão pública na área de educação, né? Mas isso aqui me instiga, me move. Porque eu vejo que o meu papel enquanto administradora, eu posso estar fazendo a diferença de uma forma muito simples. A gente às vezes acha muito complexo. A gente sempre deposita no recurso a nossa expectativa
expectativa de fazer algo, e nem é sempre isso, né? O propósito, o recurso nem sempre é o fator limitante. É a gente querer, é ter o propósito. Eu não sei se alguém aqui participou do Células Empreendedoras ano passado. E era a palavra que guiou aquela semana inteira. Propósito. Né? Em fazer algo diferente. Então aqui são os 5 modelos de organizações de negócio de impacto social que eu posso ter. Alguns marcos, né, para vocês que são estudiosos também de administração, que marcam aí o surgimento dos estudos de negócios de impacto social. O primeiro deles, na verdade a ordem está errada, tudo começou quando lá em Bangladesh, né, um economista, o Yunus, alguns já devem ter ouvido falar, ele, sensibilizado com a situação de mulheres em alta vulnerabilidade social, ele criou uma instituição de microcrédito para essas mulheres, chamada o Grameen Bank. E em um ano foi um sucesso extraordinário. Eram microcréditos, valores muito pequenos, que ele fornecia. O percentual de adimplência dele era de 98%. E isso transformou a realidade de vida daquelas mulheres. Elas começaram a empreender, criar negócios, a sustentar suas famílias, a não dependerem das situações familiares que elas tinham. E aí, o caso do Yunus, ele tomou uma proporção tão grande que o próprio idealizador, ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006. E foi onde, né, essa perspectiva de negócios de impacto social começou a se disseminar. Mais para frente, o Porter mesmo, ele criou, né, a teoria dos valores compartilhados, Creating Shared Value, e onde ele prega muito essa questão do ambiente, da rede de colaboração que a gente precisa criar para favorecer os nossos negócios. E aí nós temos 3 correntes teóricas principais que explicam um pouco sobre o que são negócios de impacto social. A gente tem uma corrente europeia que prega muito a defesa de negócios sociais sob a perspectiva de associações e cooperativas. Tanto que o cooperativismo é muito forte na Europa. A gente tem a corrente norte-americana, que é focada bastante na ênfase empresarial, onde os negócios precisam incorporar na sua missão a perspectiva de impacto social e não apenas lucrativo. E nós temos a corrente de países em desenvolvimento, como o nosso, que aí traz uma reflexão mais sistêmica, né? Onde considera que esses empreendimentos socioambientais, eles precisam atuar numa lógica de mercado, mas eles também precisam ir de encontro às questões sociais que nos são dadas, que nos são colocadas. Alguns dados, né, sobre negócios de impacto social. Essa pesquisa saiu essa semana. Tem algumas plataformas que hoje nos dão informações mais instantâneas, dados mais reais sobre negócio de impacto social no Brasil. Essa pesquisa saiu essa semana, foi feita pela PIPS.social, que é uma startup brasileira voltada para apoio de negócios de impacto social. E aí eu vou mostrar alguns dados para vocês. Essa pesquisa foi realizada ano passado com 1.002 empreendimentos de impacto, certo? Desse rol de empresas que foram pesquisadas, eu não vou me deter em ler todos os dados, tá, pessoal? A maior parte delas, né, 46%, atuam em tecnologias verdes, mostrando aí, né, que a gente precisa ter uma atuação com o meio ambiente onde a gente vive. Existe também, pessoal, eu acho que todos já devem estar apropriados, né, da Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? É um compromisso das Nações Unidas para o Desenvolvimento com 17 objetivos socioambientais que a gente precisa alcançar até o ano de 2030. E isso tem regido muito, inclusive, a conduta do administrador público. A gente tem sido cobrado
nas nossas práticas em associar os nossos projetos municipais, estaduais e federais aos objetivos, né, da Agenda 2030. A pesquisa fez essa associação dessas organizações com o cumprimento desses objetivos. E aí o objetivo que tem sido muito explorado por esses negócios é a produção de consumo sustentável, na sequência cidades e comunidades sustentáveis. Áreas de impacto, né? A maior parte dessas organizações de negócio de impacto social estão na região sudeste. Mas o que me surpreendeu é que em segundo lugar vem a região, não, em segundo não, em terceiro, vem a região sul na sequência e em terceiro a região nordeste, né? Com 11% das organizações estudadas. Tempo de existência. A maior parte delas tem menos de 2 anos. 38% dessas organizações. Por que isso, pessoal? Essa configuração de negócios de impacto social, ela é uma novidade para muita gente. Então, muitas empresas estão se readequando, estão se reestruturando para poder, inclusive, incorporarem esse modelo de negócios de impacto, tá certo? Apenas 26% delas têm mais de 5 anos. Tanto que se algum de vocês for curioso e querer estudar sobre o tema, vocês vão ver que a literatura é muito recente, os autores se repetem, porque não há ainda, né, algo muito construído em termos de construção teórica sobre negócio de impacto social. Agora, nós temos muitas plataformas, várias startups que dão muitas informações legais para nós. O público-alvo, né? 82% do público dessas organizações também se dedicam à base da pirâmide, ou seja, o segmento de atuação maior dessas empresas são pessoas que estão, né, na base da nossa pirâmide, ou seja, a maior parte da nossa população. E o que são negócios de impacto hoje no Brasil? Então, 76% desses negócios eles são formalizados, 57% adotam o B2B, né, nas suas práticas, 34% delas faturam até R$100 mil, e 76% dessas organizações elas são fomentadas por investimentos próprios. Então, esse último indicador mostra que muitas vezes é um propósito individual, né? Cada um corre, vai, tenta levantar esse recurso para poder empreender esses tipos de negócio. Então, pessoal, hoje uma palavra que tem que nos mover é essa: impact. Do seu jeito, da sua forma, sem pretensão de... A gente tem que sonhar na escala, a gente sempre tem que pensar em crescer, óbvio. Mas se a gente não começar ali na semente de mostarda, alguém já viu a semente de mostarda? É uma das menores sementes que eu já vi, né? Ela é muito pequena. Então, se a gente começa naquela proporção, é ali onde tudo vai germinar, tá? E agora eu quero falar sobre um pouquinho, vou me... muito pretensiosa, né, Odilon? Falar sobre finanças sociais. Mas aqui eu vou trazer um pouco da reflexão de finanças sociais sobre esse ecossistema de finanças que a gente acaba construindo para poder gerenciar esses negócios, né? Uma coisa que a gente conversou até essa semana, que o Silvio trouxe hoje. Quando a gente estudava administração financeira, a gente tinha 2 palavras que norteavam muito os nossos estudos, que são retorno e risco. E hoje, um dos indicadores que são analisados é a inclusão do impacto. Qual é o impacto que essa organização está causando no ambiente onde ela está inserida? Então, se vocês hoje forem ser submetidos a qualquer Shark Tank, né, a qualquer programa de investimentos, anjo, aceleradoras, incubadoras, eles não vão apenas analisar vocês sobre a perspectiva de retorno, qual é o retorno que o negócio de vocês pode trazer e qual é o risco que vocês podem ter. Eles também vão cobrar vocês sobre a perspectiva desse impacto. Essa medida, gente, esse indicador impacto, muitas vezes ele é
ele não é numérico, ele pode ser qualitativo, mas ele é um indicador de finanças sociais, né? Ele vem aumentar o valor que a sua empresa tem no mercado. Então, vocês precisam se atentar para isso. Desmistificar essa coisa das finanças apenas como decisão numérica, que não é. É muito mais, né, sistêmica e que gera uma consequência numérica, na minha opinião. E aí, as finanças sociais referem-se ao direcionamento do capital público e privado a negócios de impacto ou a ações que utilizam mecanismos financeiros com o compromisso de gerar impacto social com sustentabilidade financeira, né? Aqui a gente trabalha numa perspectiva de criação de uma rede de colaboradores que poderão fomentar as finanças sociais desses negócios. 4 características importantes, né, dessas finanças sociais. Primeira delas, eu vou ter um recurso financeiro, eu vou ter dinheiro ali, envolvido nesse negócio. Um dos indicadores que eu preciso me preocupar é qual é o compromisso com o impacto social que esse dinheiro tem. Eu não posso apenas pensar sobre a perspectiva de que esse dinheiro vai se transformar em 2 vezes o valor que ele chegou. Não, eu preciso pensar com esse resultado qual é o impacto que eu vou alcançar. Então, por exemplo, na minha época lá da ONG que eu trabalhei, a gente tinha um orçamento de R$328 mil por ano para poder implantar as rádios comunitárias em um ano, 5 rádios. Então, qual foi o impacto que a gente gerou? A implantação das 5 rádios comunitárias, o envolvimento de mais de 500 jovens impactados com aquela mobilização. Então, esses são indicadores que eu tenho através do investimento que a Petrobras fez. Mecanismos financeiros, porque eu preciso ter inteligência na tomada de decisão financeira. Então, aí vem toda a parte ferramental da nossa formação em administração, para que a gente possa, né, transformar esse recurso utilizado de forma eficiente, de forma eficaz para as organizações. Esse recurso, ele tem que apoiar as ações e negócios de impacto e ele tem que ser monitorado e mensurado. Eu tenho que ter resultados comprovados sobre o uso desse recurso. Não adianta só eu dizer que eu estou fazendo. Eu tenho que ter dados sobre isso. Tenho que ter números. A gente tem, pessoal, um ecossistema de finanças sociais, que é o que a gente chama, né? Que embasa um pouco as práticas desses negócios. Então, vejam só, existem 4 agentes principais nesse ecossistema. Provavelmente não dá para vocês verem direito, né? Essa imagem. A gente primeiro tem a oferta de capital, porque esse recurso tem que sair de algum lugar para fomentar esses negócios. Alguém tem que estar fornecendo esse recurso. Eu não tenho dinheiro para fazer um negócio de impacto social. Você não tem. De onde é que vai sair? Então, vamos ter alguns agentes que vão me fornecer esse capital. Esse agente pode ser governo, pode ser organismos internacionais, podem ser empresas, bancos, podem ser eu, você, pessoas físicas que querem ir ali investir nesse negócio, que serão os ofertantes de capital. Tendo esses ofertantes, a gente vai para a sequência, né? A gente vai alocar esses recursos por meio de alguns mecanismos. Só que essa alocação de recursos, ela é diferente. Se é para organizações do terceiro setor ou governo, e se é para organizações com fins lucrativos. Então, quando eu estou alocando recurso financeiro para organizações sem fins lucrativos, eu vou poder alocar através de filantropia, fazendo doações. Então, por exemplo, o governo pode fazer uma doação para, teu nome? Para Anderson realizar uma ação lá em Alagoa Grande, não é? Ele pode te doar, eu acredito em você, toma assim. Eu também posso fazer essa captação de recurso
submetendo projetos para organismos internacionais. Esses organismos normalmente abrem prazos, pessoal, editais, certo? Onde eles abrem esse período. Eu lá, pessoa física, eu posso submeter o meu projeto, a minha ideia, e ser apreciada por eles. Se eles acharem legal, eles disponibilizam esse recurso, claro, de forma planejada, sistemática, tá certo? Hoje tem se utilizado muito o crowdfunding, né? Que é aquela busca de, quem lembra? Financiamento coletivo, né? A gente está buscando muito isso para poder fomentar muitas ações de startup. A gente pode recorrer a financiamento, minha gente, que é o que a gente mais conhece, ao microcrédito, a bancos que oferecem, né, financiamentos a baixos juros. Tem os programas de governo, o exemplo da Paraíba, tem o Empreender Paraíba, que fornece microcrédito a correções também muito baixas. Então, são mecanismos de alocarem esse recurso. Já para organizações com fins lucrativos, aí esse caminho é um pouco diferente, né? Normalmente são feitos por agências financiadoras, por bancos, onde essas correções financeiras elas são diferentes das correções que são dadas aos agentes sem fins lucrativos. Tendo essa oferta de capital, houve a gerência do capital pelos intermediários, vai ter alguém que vai receber esse capital. E esse alguém são aquelas 5 tipos de organizações que eu falei para vocês, que poderão ser negócios de impacto social. Então, são formas que eu tenho de captar recursos para fomentar esses empreendimentos. Uma vez eu vivi uma formação de captação de recursos que eu até sugiro para alunos de administração e também de administração pública, principalmente, porque na administração pública todo e qualquer projeto que a gente faz na gestão pública, ele é fomentado por projetos. E aí a gente tem que ser um bom gestor de projeto e a gente precisa saber tomar boas decisões de captação de recursos. Então eu oriento até que vocês possam fazer algumas formações também nessas áreas para saberem esses caminhos. E aí, alguns exemplos, né, de negócios de impacto social, tá certo? Epitrac é uma empresa aqui do lado, ela é de Pernambuco, né? A Epitrac, ela atua no mercado chamado de Digital Health, né? Ela cria soluções tecnológicas voltadas para um aplicativo, onde você, baixando esse aplicativo, você consegue ter acesso a uma rede de fornecedores de saúde, desde clínicas, médicos, laboratórios, a baixo custo, né, para que você possa ter acesso a um serviço de saúde que tenha melhor qualidade a um preço mais baixo. Então, ela inclusive foi premiada como um negócio de impacto social de destaque em 2017. Pernambuco, na verdade, é um celeiro de negócios sociais. Tem muitos exemplos, né, de negócios sociais lá. Tem a Livox, ou Livox, Liberdade em Voz Alta. O que motivou essa empresa foi um casal que teve filhos com problemas auditivos. E eles se sentiram muito limitados diante da deficiência desse filho. E eles criaram uma tecnologia, né, de interação com o filho. E aí hoje se transformou nessa empresa, que é uma empresa que tem ganhado muita projeção nacional. Muda Meu Mundo, negócios sociais. As meninas do Muda Meu Mundo, uma delas é pedagoga. E aí elas muito preocupadas com o consumo de hortaliças, de produtos não orgânicos. Aí ela criou uma organização onde ela incentiva o consumo de alimentação orgânica, com maior qualidade, e comercializa isso a preços simbólicos. Só que o negócio da Muda Meu Mundo não é apenas comercializar produtos orgânicos, eles prestam treinamento, fazem qualificações.
fazem reforma apenas nas comunidades. Eles cobram, né, transformam a vida das pessoas, devido à qualidade de vida do setor de habitação, mas cobram um valor que, digamos, seja mais justo e que também eles possam, né, o seu valor tem que ter, você precisa se manter. Eles recebem, mas também não muda totalmente a vida das pessoas que precisam, possam pagar. A Moradigna, Ariela, é um desses exemplos. É uma empresa também que trabalha bem na perspectiva, né, do seu exemplo, e ela trabalha muito tecnologias sustentáveis de construção, de edificações, e isso acaba diminuindo os custos da obra, né, para principalmente comunidades de baixa renda. Então, o foco deles, né, é promover esse conforto, esse bem-estar com aquele ambiente que é o nosso porto seguro, né, que é a nossa casa. E isso gera resultado financeiro para eles. Eles estão o tempo todo buscando inovar, buscando estudar, realizar pesquisa e desenvolvimento para ter novas soluções construtivas. E como é que está na Paraíba, né? Nesse último ano eu tentei me apropriar de como é que está aqui. Aqui nós temos a Fundação Pacto Tecnológico da Paraíba, que eu fiquei muito feliz, né, em saber que eles estão promovendo, incentivando muito os negócios de impacto social na Paraíba. Então hoje existem 21 empresas incubadas lá, e dessas 21 empresas, 11 são negócios de impacto social. E aí quando eu conversei com eles, eles me disseram que hoje o propósito da fundação é, inclusive, absorver empresas para serem incubadas cada vez mais com essa perspectiva de gerar impacto. Até mesmo, pessoal, porque é uma realidade nossa, de mundo. Então, empresas que atuam de forma dentro do contexto da velha economia, elas não vão conseguir se manter muito, até mesmo porque as exigências dos investidores hoje também incluem o indicador impacto. Não apenas risco e retorno. Um exemplo são os meninos que estão lá, aqui na Paraíba, né? De João Pessoa, estudos. Eles têm até uma plataforma bem legal, focada em educação. Então, esse é um aplicativo que contribui para a melhoria do desempenho de alunos, aumento da produtividade dos professores e controle pelos gestores. Eles trabalham uma tecnologia sistêmica que não beneficia apenas alunos, mas eles criam uma relação mais próxima entre aluno, professor e gestão, para que a gente possa junto criar essa rede colaborativa e fomentar o desenvolvimento de educações de ensino. Eu achei isso muito curioso, porque às vezes a gente se sente muito só, né? Às vezes o professor está trabalhando só, o aluno está sozinho com suas dificuldades, a gestão está lá sem ninguém entender os problemas dela, e a gente não se integra. Então, a Estudos vem com essa solução tecnológica aí, para nós. Aqui são algumas organizações no Brasil que já são especializadas em estudar negócios de impacto social. O material vai ficar disponível, o professor Delon disponibiliza, certo? Para vocês. É isso, pessoal, que eu tinha que conversar com vocês sobre negócio de impacto. Tá? Eu estou disponível para vocês fazerem seus questionamentos. Se eu puder esclarecer alguma coisa, eu vou ficar bem feliz. E obrigada por vocês terem